Olá galera, professor Luiz Sérgio, em mais uma aula de máquinas elétricas, dando continuidade ao estudo dos geradores de corrente alternada do tipo trifásico. Vimos na aula passada como é que esse gerador funciona, né, as características aí da tensão, como é que ela é gerada no interior desta máquina. E nesta aula nós iremos ver mais algumas particularidades deste gerador. Relembrando aí o que nós vimos na aula passada, levando em consideração aí um gerador elementar, como está sendo mostrado aqui na figura, nós temos um gerador com 3 bobinas. Cada uma das bobinas estão defasadas em 120 graus, estão distanciadas aí uma da outra, fazendo um ângulo de 120 graus. Então, entre a bobina de cima e a da direita, entre a bobina de cima e a de baixo, entre as duas de baixo, formando um ângulo aí de 120 graus, né, entre elas. Isso faz com que as tensões, né, que são geradas em cada uma das bobinas, também encontrem-se defasadas umas das outras em 120 graus. Então, supondo que esta bobina aqui de cima gere a tensão V1, a bobina aqui da direita, por exemplo, gere a tensão V2 e a da esquerda gere a tensão V3. Isso quer dizer também que quando a tensão V1 atingir o seu ponto máximo, um tempinho depois a tensão V2, a bobina V2 gera a tensão máxima e um tempinho depois a outra bobina gera a tensão máxima V3, também defasadas em 120 graus entre elas. Então nós vimos aí como é que essas tensões são geradas, né? E por que que ela tem este comportamento. Vimos isso na aula passada. As tensões que são geradas, elas dependem aí também do tipo de ligação. Nós temos aí dois tipos de tensões e, consequentemente, dois tipos de correntes. E elas dependem das formas de ligações. Essas formas de ligações vimos também na aula passada e vimos também nas aulas sobre transformadores. Então, relembrando aí esse conceito, nós podemos fazer dois tipos de ligações. Na rede trifásica, podemos ligá-la em estrela ou em delta. Na ligação em estrela, como está sendo mostrada aí, como vimos em transformadores, nós temos dois tipos de tensões. Então, nós temos uma tensão que está relacionada entre uma fase, vou apagar aqui, está relacionada somente com uma fase. E nós temos uma segunda tensão que está relacionada com duas fases. Então, entre esta fase e esta outra, por exemplo, duas fases. Ou então, entre esta de cima e a da direita, duas fases também. Nós damos um nome a cada uma delas, né? Quando nós levamos em consideração somente uma fase, ou seja, entre a fase e o neutro, nós damos o nome de tensão de linha, que representaremos por VF. Desculpa, tensão de fase, que chamaremos aqui de VS. Quando nós temos a tensão entre duas fases, nós temos a chamada tensão de linha, que vamos representar aqui por VL. Vimos na aula sobre transformadores que a tensão de linha, VL, é igual à tensão de fase, é igual à tensão de fase vezes raiz de 3. Vamos relembrar que raiz de 3 corresponde a aproximadamente 1,73. Então, para encontrarmos aí a tensão de linha, vamos multiplicar a tensão de fase
vezes 1,73. Nós temos uma particularidade com relação à corrente que vamos levar em consideração um equipamento que esteja ligado aqui entre as duas fases, receba a tensão de linha. Então, observe que a corrente ela irá circular nesse sentido aqui, ó, passando pelas duas fases. Então, quando passa somente por uma, nós temos a corrente de fase. Por quê? Porque a corrente somente de uma fase. Observe que essa corrente vai ser igual à corrente que passa pela outra fase aqui, ó. Ou seja, a corrente de linha, né? Já que a corrente passa aqui pelas duas bobinas, nós temos então que a corrente de fase nesta ligação é igual à corrente de linha. Beleza? Temos essas considerações. Tensão de linha é igual à corrente de fase vezes 1,73 e a corrente de fase é igual à corrente de linha nesta ligação. Uma particularidade com relação à potência é que, para calcularmos a potência, né, nós utilizamos a fórmula da potência. A potência é igual a tensão vezes a corrente. Como nós temos um circuito trifásico, essa fórmula apresenta-se um pouquinho diferente, né, adaptada para a rede trifásica. Então, se nós quisermos calcular a potência em um circuito trifásico do tipo estrela, vamos calcular por meio da seguinte fórmula: potência é igual a 3 vezes a raiz de 3, opa, raiz de 3, agora não, vamos colocar aqui, potência, deixar até menor, é igual a 3 vezes a tensão de fase vezes a corrente de fase. Então, se quisermos encontrar a potência, vamos fazer uma modificaçãozinha aí na fórmula da potência, acrescentando 3 e utilizando aí as tensões e a corrente, a tensão e a corrente de fase. Beleza? Então, encontramos aí, determinamos a potência, a tensão e a corrente para o sistema trifásico ligado em estrela. Vamos analisar o comportamento agora da ligação em delta. Então, vimos também a ligação em delta, vimos o conceito de tensão de linha e de fase nesse tipo de ligação e a corrente de linha e corrente de fase nessa ligação. Então, vamos supor que nós tenhamos aqui um outro equipamento e que este equipamento esteja ligado a um sistema em delta, uma ligação em delta. Se nós pudéssemos medir a tensão nestes dois pontos, né, vamos supor que encontramos aí 220. Esta tensão ela seria tanto a tensão de linha, né, ou seja, a tensão de a tensão de fase, a tensão que encontra-se somente em uma fase, vou chamar aqui de VF, né, tensão de fase. E observe que a tensão de fase tem o mesmo valor que a tensão de linha. Por quê? Porque em paralelo com essa fase que está circulada aqui, nós temos as outras duas fases, as outras duas bobinas que estão em paralelo com a bobina da direita. Então, como nós temos aqui a tensão entre duas fases, nós temos a chamada tensão de linha. E nós dizemos que a tensão de fase nesta ligação é igual à tensão de linha, beleza? Então, nós temos essa particularidade da tensão, vou colocar aqui em cima, melhor, né? Tensão de fase igual à tensão de linha. E ainda no exemplo da carga que nós temos aqui, nós temos uma corrente agora diferente circulando pelo circuito. Então, a corrente vai lá na carga, dá a sua volta lá, né? E observe que quando chega neste nó, neste ponto, a corrente ela tem dois caminhos. Ela sobe aqui por essa primeira fase e tem um outro caminho que é seguindo pelas outras duas bobinas.
Então, observe que as correntes aqui são diferentes. Nós temos uma corrente que circula por uma fase, ou seja, a corrente de fase, e nós temos uma outra corrente que circula pelas duas fases, que é a chamada corrente de linha. E aí nós temos uma outra fórmula para representar cada uma dessas correntes. Deixa eu apagar aqui tudo. Não sei se eu vou conseguir. Ele fica lá, ele não quer apagar, então deixa lá. Então, para esta ligação, temos que a corrente de linha é igual a corrente de fase vezes a raiz de 3. Lembrando que raiz de 3 corresponde a aproximadamente 1,73. Então, nós temos aí a fórmula da corrente. A potência, ela é calculada de uma maneira um pouco diferente também, né? A fórmula já é diferente. Para calcularmos a potência na ligação em delta, a potência é igual a raiz de 3, nesse caso 1,73, né, aproximadamente 1,73, vezes a corrente de linha, vezes a tensão de linha, vezes a corrente de linha. Então, nós temos aí as fórmulas para cada uma das ligações, para a tensão, a corrente e a potência. No slide seguinte, apresento aqui uma tabela, né, resumindo estas fórmulas. Essa tabela tem no módulo de vocês. Depois eu volto para fazer algumas questões aí relacionadas a essas fórmulas para que nós possamos aplicar. Beleza? Então, o gerador, quando funciona, né, ele pode funcionar aí de algumas maneiras diferentes. Quer dizer, de acordo com o tipo de carga, ele pode comportar-se de maneira diferente, né? Então, quando o gerador não está conectado a nenhuma carga, nós chamamos essa situação de vazio, o gerador a vazio, ele está funcionando a vazio. Por quê? Porque ele não está alimentando carga nenhuma. Como ele não está alimentando carga nenhuma, não há circulação na corrente da armadura. Então, vamos supor que nós tenhamos um gerador. O gerador, aqui o estator, aqui o rotor. Temos uma bobina aqui no rotor, né, que é a armadura. E nós não temos nenhuma carga conectada aos terminais do gerador. Como nós não temos cargas nos terminais, logo não tem corrente. Então não circula nenhuma corrente, né? Não tem corrente. Como não há corrente nos terminais, passando pelos terminais, também não há corrente na armadura. Então nós temos essa primeira característica, que não há corrente na armadura. E como não há corrente na armadura, não há necessidade, vamos assim dizer, de gerar um campo magnético para que induza uma corrente aqui na bobina da armadura. Logo, também não há corrente passando aqui pela bobina do estator. Não há circulação de corrente e, consequentemente, não há um campo magnético no estator. Então, nós temos essa primeira característica, que é a característica do gerador a vazio. Não há corrente na armadura e não há circulação de corrente nem campo magnético no estator. Diferentemente de quando o gerador está a vazio, quando ele está com carga, há algumas particularidades que nós vamos observar aqui, né? Então, quando o gerador alimenta uma carga, essa carga pode ser de 3 tipos diferentes. Elas podem ser cargas resistivas, podem ser cargas indutivas ou capacitivas. Então, vamos analisar o que acontece, de uma forma bem resumida, o que acontece quando alimentamos cargas resistivas, né? Quando conectamos ao gerador cargas resistivas. Então, nas cargas resistivas, há circulação de corrente. Então, o gerador aqui está alimentando uma carga resistiva, como, por exemplo, um forno. O gerador ele foi projetado para uma indústria, e nessa indústria aí há vários fornos. Então, há circulação de corrente aqui
no equipamento e, consequentemente, há uma circulação de corrente aqui na armadura, na bobina da armadura. Essa circulação de corrente gerará aí, ó, um campo magnético, né? Na verdade, desculpa, vamos lá. Na verdade, não está circulando uma corrente aqui na armadura, gerando um campo magnético, aqui no estator, gerando um campo magnético aqui no estator e induzindo a tensão na armadura. Consequentemente, a corrente para a carga. Nessa situação, quando há circulação de corrente devido a cargas resistivas, a corrente, o campo magnético gerado aqui no estator, aqui no rotor, ele gera um campo magnético defasado em relação ao campo do estator. Então, observe aqui na figura que os campos magnéticos eles têm uma defasagem de 90 graus entre eles. Então, isso faz com que gere no rotor uma força frenante. Observe aqui que o gerador está rotacionando para a direita, no sentido horário, e o polo norte aproxima-se, o polo norte da armadura aproxima-se do polo norte do estator. Então, isso vai criar uma certa resistência ao movimento do rotor, né, devido à alimentação de uma carga resistiva, né? A carga resistiva acaba gerando um campo magnético defasado e essa defasagem acaba freando um pouquinho aí o rotor. Então, nós temos essa primeira característica em cargas resistivas, que é a situação em que o rotor exerce força contrária ao movimento. E uma outra característica é que quanto mais cargas nós conectamos ao gerador, né, a armadura do gerador, então nós temos uma carga, entra em paralelo, uma outra carga vai entrar em paralelo, consequentemente aqui a corrente vai aumentar, né, a potência vai aumentar e, como consequência, a tensão nos terminais do gerador tende a diminuir. Então, para compensar aí essa queda de tensão, é necessário fazer a regulação da tensão. E essa regulação é feita injetando-se corrente na bobina do estator, uma corrente aqui na bobina do estator, para aumentar o fluxo magnético do estator, consequentemente aumentar a tensão induzida aqui no rotor. Beleza? Então, nós temos essas duas principais características no circuito resistivo. Quais são? Vamos deixar resumido aqui, ó. Então, em cargas resistivas, o rotor exerce força contrária ao movimento, como foi explicado agora há pouco, e é necessária a elevação da corrente de excitação para manter a tensão nominal. Então, quanto maior a quantidade de equipamentos, né, maior a carga no gerador, maior é a queda de tensão nos terminais do gerador. Consequentemente, nós precisamos compensar, né, ajustar o nível de tensão para que ele volte ao nível desejado do sistema, né? Então, vamos supor que ele foi projetado para gerar uma tensão entre 220 volts. Então, quanto mais cargas resistivas nos terminais do gerador, menor a tensão. Então, vamos supor que baixe lá para 210, 200, 180 volts. Então, nós temos que fazer a regulação da tensão para que ele volte lá para 220. E como é que é feito? Elevando a corrente de excitação do estator. Beleza? Para que se mantenha, aumente o fluxo magnético no estator. Bem, então em cargas indutivas, nós temos as seguintes características. Sabemos que tanto indutores quanto capacitores, quando expostos à corrente alternada, comportam-se de uma maneira um pouco diferente quando expostos à corrente contínua. Então, eu sugiro que vocês façam uma revisão sobre este tema, sobre este conteúdo, o comportamento de resistores,
capacitores e indutores, tanto em corrente contínua quanto em corrente alternada. Eu peço para que vocês deem uma atenção maior ao comportamento dos indutores, dos capacitores em corrente alternada. Então, relembrando um pouquinho deste conteúdo, falando um pouco do capacitor, do indutor, já que nós estamos falando do indutor, sabemos que a tensão ela está defasada em relação à corrente, ou seja, no caso dos indutores, a corrente ela está atrasada em relação à tensão. Isso quer dizer que quando a tensão ela atinge o seu ponto máximo, então vamos supor que ela já atingiu aqui o ponto máximo, né? E agora está decaindo até chegar ao ponto mínimo. A corrente ela só vai chegar ao seu ponto máximo um tempinho depois. Isso quer dizer que nessa situação, quando a tensão aqui é a máxima, neste ponto, a corrente, vamos supor que seja aqui a mínima possível, seja igual a zero. E à medida que a corrente vai decaindo, a tensão vai aumentando aqui, ó, na corrente alternada, né? Chegando ao seu máximo um tempinho depois. Quando a tensão agora ela tende a ser a máxima negativa, a corrente agora vai zerar um tempinho depois, né? Então, a corrente em relação à tensão tem o que nós chamamos de defasagem. E a defasagem neste caso aqui, a corrente está atrasada em relação à tensão. Essa é uma característica da tensão e da corrente na corrente alternada. Então, sabendo desta característica que acontece nos indutores, depois eu volto para falar sobre os capacitores, o campo magnético, ele também, o campo magnético aqui da armadura, do rotor, também apresentará uma defasagem. Então, a defasagem irá retirar o problema que nós tínhamos com as cargas resistivas, em que a carga resistiva ela gera um freio, né? Acaba fazendo um freio no rotor, né? E para compensar essa perda, né? Essa força contrária que o rotor irá fazer, né? Ao aumentarmos a quantidade de carga resistiva, nós vamos ter que aumentar a potência da máquina motriz, né? Se for, por exemplo, uma máquina a combustão, nós vamos injetar mais combustível para aumentar a potência e para manter o torque, né? Para manter a potência do motor e manter a rotação do gerador, beleza? Já nas cargas indutivas não acontece esse problema devido à defasagem do campo da armadura em relação ao estator. Então, nós não temos o problema de frenagem, né? Na verdade, até facilita aqui o giro do rotor, porque observe aqui na figura que os polos eles estão aqui, ó, na mesma direção. E o rotor está girando aqui no sentido horário. Então, o que vai acontecer é que esses polos aqui irão se repelir e, no final das contas, vai até facilitar aqui o giro do rotor, beleza? Então, uma característica nas cargas indutivas é que as cargas indutivas elas não exercem conjugado frenante, né? O que é conjugado? Conjugado é o mesmo que torque. Lembrando lá das definições que vimos aí em aulas anteriores, conjugado é o mesmo que torque, né? Que é a força de giro, né? A força que é necessária aí para girar, no caso, o eixo, né? do gerador. Então, nesse caso, nós não temos o conjugado frenante. O rotor, a armadura, gera um campo magnético. Esse campo magnético irá interagir com o campo magnético aqui do estator. E, neste caso, os campos magnéticos, né, o fluxo magnético da armadura acaba se subtraindo do fluxo principal. E, no final das contas, acaba diminuindo o fluxo principal
do gerador. Isso reflete então no funcionamento, na tensão induzida da armadura, porque o fluxo principal agora diminuiu. Isso acaba induzindo aqui na tensão que é gerada na armadura, diminuindo a tensão. Então é necessário fazer uma correção na tensão que é gerada no gerador, ou seja, quanto mais cargas nós tivermos aqui, quanto mais cargas nós tivermos ligadas ao terminal do gerador, maior vai ser o fluxo magnético aqui da armadura e maior será a subtração em relação ao fluxo principal. Então vamos subtrair aí o fluxo do fluxo principal, esse fluxo magnético da armadura, né, que vai ser tanto maior quanto maior a quantidade de cargas no equipamento, aqui nos terminais do gerador. Então, quanto maior a quantidade de cargas, menor a tensão gerada. Então, nós temos que compensar essa tensão gerada, e essa compensação ela é feita por meio da injeção, né, do aumento da corrente de excitação no estator. Então, nós temos essa segunda característica. Uma outra característica é que os indutores eles armazenam energia, né? Eles convertem energia elétrica em energia magnética. E essa energia magnética ela acaba sendo convertida novamente em energia elétrica e devolvida para o gerador. Então, no final das contas, essa energia ela não produz um trabalho útil no gerador. É o que nós chamamos de energia reativa. Então, essa energia ela é armazenada e devolvida ao gerador. Então, nós temos essa outra característica em cargas indutivas, cargas com motores. Fazendo um resumo aí destas características no gerador submetido aí a cargas indutivas, nós temos que o rotor ele não exerce um conjugado frenante, ele não freia a máquina. É necessária a elevação de corrente de excitação para manter a tensão nominal, né? Quanto maior o número de cargas, maior é a queda de tensão no gerador. Então nós temos que aumentar a tensão, fazendo da seguinte maneira, elevando a corrente na bobina do estator, né? Na bobina de campo, para manter a tensão nominal. E a outra característica é que as bobinas elas armazenam energia e acabam devolvendo essa energia para o gerador. E por último, nós temos aqui as cargas capacitivas, né? Como foi dito agora há pouco, capacitores submetidos à corrente alternada também apresentam a defasagem entre corrente e tensão. Neste caso, a corrente ela encontra-se adiantada em relação à tensão, ou seja, quando a corrente atinge o seu ponto máximo, um tempo depois a tensão atinge também o seu ponto máximo. Então, neste caso, nós dizemos que a corrente está adiantada em relação à tensão. Como há uma defasagem da corrente, o campo magnético também, assim como nas cargas indutivas, o campo magnético da armadura apresentará também uma defasagem, né? Lembre que na resistiva nós tínhamos aqui os campos magnéticos na vertical, né? Como nos indutores e capacitores, como nas cargas capacitivas e indutivas, a corrente está defasada e se irá refletir também no campo magnético gerado aqui na armadura, que também apresentará-se defasada, né? Isso quer dizer que, assim como o indutor, nas cargas indutivas, as cargas capacitivas elas não exercem um conjugado frenante. Uma outra característica é que os capacitores, as cargas capacitivas, elas também
armazenam energia, assim como os indutores, né? Então, o capacitor ele armazena as cargas elétricas lá nas placas do capacitor. Ela só armazena essas cargas porque entre as placas tem um campo elétrico, né? Então, o capacitor acaba armazenando energia elétrica que, de certa forma, é devolvida também ao gerador, né? Então, esse tipo de energia constitui-se também uma energia reativa, ou seja, uma energia que não produz trabalho útil, né? Ela é armazenada depois devolvida, e nós temos essa característica, né? O armazenamento da energia quando o gerador está submetido a cargas capacitivas. E uma outra característica é que, ao contrário das cargas resistivas e capacitivas, a tensão nos terminais do gerador aumenta, né, conforme aumenta a quantidade de cargas capacitivas. Então, as cargas capacitivas irão fazer com que o fluxo magnético da armadura, então nós temos aqui o fluxo magnético, né, da bobina da armadura, ela aumente. Então, conforme aumenta-se a quantidade de cargas nos terminais da armadura, haverá um aumento do fluxo magnético aqui na armadura, e acabará aí somando-se ao fluxo principal. E no final das contas, esse fluxo principal irá ficar muito maior, será muito maior, né, refletindo-se assim no comportamento da tensão que é gerada na armadura. Então, como o fluxo principal vai ser maior, a tensão induzida gerada também será maior. Isso quer dizer que se o gerador foi projetado para gerar 220, quanto mais cargas nós acrescentarmos aqui, maior será a tensão. Então, se for 220, vai para 225, 230, 240. Então, nós temos que regular a tensão para que o gerador diminua, né, a tensão. E como é que ele vai fazer isso? Regulando a corrente que circula aqui pelo estator. Então, nós temos agora que diminuir essa corrente para diminuir o fluxo magnético do estator e, consequentemente, a tensão diminuir nos terminais da armadura. Beleza, pessoal? Então, nós temos esses comportamentos, né, resumidamente falando, esses comportamentos na carga capacitiva, resumidamente falando. Cargas capacitivas não exerce conjugado frenante, né? É necessário, então, reduzir a corrente de excitação para manter a tensão nominal. Quanto maior o número de cargas, maior a tensão nos terminais do gerador. Então, nós temos que reduzir a corrente no estator para reduzir o campo magnético principal. E nós temos que as cargas capacitivas também armazenam energia, né, que também é devolvida ao gerador, a chamada energia reativa. Na prática, o que nós temos é uma mistura, né, de todas essas cargas. Nós não temos aí, em circuitos reais, geradores que alimentam somente cargas resistivas ou somente cargas indutivas. Nós temos, no final das contas, a mistura aí dessas cargas, né? Então, um determinado local pode ser que tenha cargas puramente resistivas, como, por exemplo, somente resistências elétricas. Vamos supor que a indústria seja um gerador alimente uma indústria, e a indústria tenha um forno, né? Um forno elétrico. Então, nós teremos resistências, são cargas resistivas, porém, na indústria não terá somente o forno, né? Terá também motores, muito provavelmente terá motores, terão lâmpadas. Então, nós temos aí, se for lâmpadas fluorescentes, cargas indutivas, os motores, cargas indutivas,
Possa ser que tenha banco de capacitores para fazer a correção do fator de potência, então nós teremos aí cargas capacitivas. Se tiver lâmpada de vapor de sódio, né, cargas capacitivas também. E equipamentos de modo geral, né, equipamentos eletrônicos, é uma mistura, né? Na plaquinha eletrônica lá tem capacitores, tem indutores, então no final das contas nós temos aí cargas intermediárias, que são as encontradas aí na prática, e é uma mistura de cargas resistivas, capacitivas e indutivas. Beleza? Faremos uma pausa agora e daremos continuidade na próxima aula. Então, até a próxima aula. Um abraço e estudem.